Oi galera, tudo bem? Hoje estamos aqui em família. Mostra o prédio. Ô, Matheus, você te chama, tia. Eu tô sempre com essa mesma roupa velha fedida. Aí ficou sentado. Hoje a gente veio aqui responder uma das perguntas que mais fazem pra gente, que é por que a gente escolheu morar no Porto. Você começar ou começa? Começa você. Então eu vou dar os 5 principais motivos. Primeiro, que se você não viu os nossos primeiros vídeos, o Felipe já tinha cidadania portuguesa, então Portugal foi a nossa opção por isso. Segundo, eu tenho 2 amigas que fizeram intercâmbio aqui em Portugal e as 2 ficaram aqui no Porto, então eu tinha referências muito boas da cidade. Terceiro, eu comecei a conhecer pessoas que moravam aqui, muitos do YouTube, né? O casal Vida de Roger, a Marcela Carraro, a Nathalie Lima, e aí eu comecei a achar que aqui seria uma boa, porque a gente ia chegar pelo menos tendo alguns amigos, ou pelo menos conhecidos, né? Porque chegar num lugar novo sem conhecer ninguém é muito chato. Quarto, aqui o custo de vida é um pouco mais barato do que Lisboa, tudo bem que se ganha menos também, mas a gente levou isso em conta na hora de pensar. Né? Tipo, ganha menos aqui, putz. Mas foi um dos motivos, vai. A gente achou que os aluguéis compensavam mais. A diferença de aluguel de um bom lugar em Lisboa é bem maior, mesmo proporcionalmente falando, do que aqui. No fim do mês a gente achou que aqui compensa mais do que Lisboa, então... E o quinto motivo é que a maior parte das empresas que entraram em contato com o Felipe eram aqui do Porto. Então a gente achava muito mais sensato morar aqui do que em Lisboa. Foi isso. De 10 empresas, por exemplo, uma foi em Lisboa, e o resto a gente lembra foi uma mesmo, e o resto foi tudo aqui no Porto. O número de vagas para a área de TI aqui no Porto é bem forte. Então esse foi, acho que, o nosso motivo mais decisivo, né? Vamos começar do começo, né? Se você não assiste a gente desde os primeiros vídeos, a gente resolveu vir pra cá de uma hora pra outra. Foi tipo, vamos, e a gente veio. Foi quase isso. Foi tipo isso. Um dia eu cheguei e falei, amor, e se a gente for pra Portugal? Aí eu falei assim, não brinca comigo, Felipe. Não brinca comigo. Eu falei, não, porque eu mandei um currículo ontem e já me responderam. Aí eu vou fazer entrevista tal dia. E aí eu comecei a ver um monte de vaga da minha área aqui. Aí a gente ficou mal animado. Aí eu falei, pô, vamos pra Portugal. Aí eu, vamos, demorou, mano, vamos. Aí a gente resolveu vir. Foi basicamente, resumidamente foi isso. Tanto que muitos amigos, quando a gente chegou pra contar que vinha pra cá, eles ficaram tipo assim, como assim? Vocês acabaram de alugar um apartamento, você tava falando de comprar um apartamento aqui, o que tá acontecendo? É isso aí, a gente vai e vem. Pois é. A gente tinha acabado de alugar um apartamento, que era o nosso apartamento dos sonhos, assim, ele ficava num lugar legal. Ele era do tamanho que a gente queria, do jeito que... Ai, a gente amava. O único problema é que não tinha vaga na garagem, o carro que a gente tinha ficava na rua, mas fora isso, era a localização, Juro pra vocês, era o único. Até assim, eu tava procurando um condomínio que tivesse salão de festas, e esse condomínio tinha salão de festas. Tudo que a gente queria tinha lá. E assim, as pessoas do prédio eram super legais. Em 6 meses a gente fez vários amigos que a gente vai levar pro resto da vida. Então, tipo, a gente tava muito feliz, assim, a gente tava numa fase muito legal da nossa vida, mas a gente tava meio estagnado, assim, financeiramente falando. A gente ganhava o que dava pra sustentar nosso padrão de vida e só. A gente não conseguia viajar, a gente não conseguia fazer cursos, a gente via ali no limite. Fora que, assim, mesmo que o nosso bairro a gente considerava muito seguro, né? Quase a gente não ouvia falar de nada, ó, da aclimação, era muito tranquilo. Só o cara que tava esfaqueando com estilete na rua. Ai, cala a boca! E uns carros, é verdade! E uns carros roubados de vez em quando. Nossa, muito de vez em quando. Quem roubou o carro? E a boca que tinha no final da rua também. Mas aí já não era mais a aclimação que você falou. Deixa eu passar, super seguro, tinha um cara esfaqueando as pessoas na rua. É porque a gente morava muito perto da Paulista. E aí, bem na época que o cara espetou o pessoal com a seringa, apareceu um doido lá no parque e machucou algumas pessoas. A gente nem sabe que fim. Eu acho que não deu nada mais, não, porque a Ju não falou mais nada. A Ju, beijo, Ju, Pierre, Érica, Léo, os cachorrinhos. Um beijo pra vocês, nós vamos morrer de saudade. Enfim. A gente tava numa fase muito legal, a gente amava nosso bairro era super bem localizado, a gente tava no lugar dos sonhos, mas, né, a gente tinha aquela sombra da insegurança, o país tava financeiramente, não tá muito legal, né,
Então o Fê mandou um currículo, chegou pra mim e falou isso, e falei, demorou, vamos. Aí já comecei a olhar como era o processo do Fred. Foi a primeira coisa que eu fiz, sério, mesmo. E aí cada vez que eu lia alguma história, todas as histórias positivas, chorava. Você até chegou a desanimar um pouco de vir pra cá por conta disso, porque é um processo muito chato, muito burocrático. Mas assim, depois que a gente entendeu, ele parece muito fácil agora. Sim. É que quando a gente viu a primeira vez, a gente falou assim, meu Deus, quanta coisa, quanto passo. Não, a gente ficou tipo, putz, vamos viajar com ele de avião, tadinho dele, né? Vai ficar mal. A gente ficou com muita dó dele. E eu tenho medo de avião, aí já viu, né? Aí, nossa, como eu chorei por causa dessa viagem. Meu Deus do céu. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí, a gente já começou a olhar apartamento, começou a olhar carro, começou a olhar tudo aqui. Tudo. Aí, mas a gente veio pra cá de verdade, sem saber se ia ficar aqui ou em Lisboa. A gente veio aberto. Se aparecesse uma vaga em Lisboa, provavelmente a gente ficaria lá. Se aparecesse uma vaga, a gente ficaria aqui. Assim que a gente chegou em Lisboa, a cidade é maravilhosa, é linda, é muito a vibe de São Paulo, mas não sei por que raios a gente não se sentia em casa lá. Não sei, talvez porque a gente não conhece nada lá e é uma cidade grande, né? Então a gente deve ter ficado meio receoso de ficar lá. Não sei, eu me senti um pouco assim, é uma cidade muito grande. A gente não conhece nada. Não, mas é que assim, putz, imagina, a gente alugou um apartamento, aí eu arrumo um emprego depois, porque ia ter que ser nessa ordem, né? Ia continuar a vida que a gente tinha em São Paulo, longe pra caramba até chegar no trampo. Como você quiser. Não sei, enfim. Ele fala assim, mas ele trabalha longe pra cacete. Trabalha, mas eu vou de carro, né? Mas daí? Carona. De boleia. Boleia. E aí a gente começou a pensar. Aí assim que a gente chegou em Lisboa, eu já fiquei tipo... Sei, até hoje eu paro e penso, o estilo de vida de Lisboa é muito mais a nossa cara do que o estilo de vida do Porto. Assim. Eu acho que hoje eu estaria mais aberto em morar em Lisboa do que quando eu cheguei. Sim. Eu acho que... É que a gente tá mais familiarizado com o país, né? Não, em Lisboa, todo lugar que a gente ia ficar, uau. Nossa, quando eu cheguei na Torre de Belém, eu fiquei tipo, puta que pariu, eu tô na Europa, como assim? Caiu a ficha, assim, pra mim, quando eu cheguei na Torre de Belém. Eu fiquei, tipo, uma hora só olhando pra torre, eu não entrei lá na torre, fiz nada, eu fiquei só olhando e pensando, meu Deus, estamos na Europa, e agora? Aí, a gente tem dois amigos, a Jaque e o Bruno, que a gente até chegou a morar com eles no primeiro mês aqui no Porto. E eles iam chegar depois da gente, quando a gente conheceu eles pretendiam vir agora pra outubro, novembro. E aí acabou que eles pegaram uma promoção de passagem e chegaram 2 semanas antes da gente. Ainda bem que eles nos acolheram aqui. Isso foi uma das coisas que eu acho que pesou bastante, né? Como eu já conhecia o pessoal do YouTube, aí tinha já aqui o Bruno, aí tipo... Ai, meu, quero ir pra lá, quero ver gente que a gente conhece, que a gente tem assunto e tal. Não que em Lisboa não existissem essas pessoas, mas não sei. Tudo chamava a gente pro Porto. Era uma coisa de destino. Acho que a gente tinha que morar aqui. Não sei se a gente vai morar aqui pra sempre, mas a gente tinha que morar aqui um tempo. A gente acha aqui mais aconchegante também. Aí quando a gente chegou aqui, cara, foi um sufoco pra vir de trem com o Fred e tal. Nossa. Chegamos aqui, parecia que a gente tinha chegado em São Paulo de novo. A gente se sentia super em casa. Tudo parecia mais familiar. Foi um negócio muito doido, que não dá pra explicar, só dá pra sentir. A gente se adaptou muito bem aqui. Mas se você nos perguntar se Portugal sempre foi a nossa primeira opção, não foi. Não. Foi a nossa escolha pelo fato da cidadania do Felipe. É mais fácil de chegar e trabalhar. Pra gente. Sim. Mas não foi nossa opção e assim, hoje a gente ainda tem uma mentalidade que a gente não quer passar a vida inteira aqui. O país é excelente, assim, é segurança, saúde, tudo aqui funciona muito bem, mas não sei, a gente quer morar em outros lugares, né? Agora que a gente já saiu da nossa zona de conforto, que era o Brasil, agora eu quero me aventurar, assim, eu quero morar num lugar que não fale o idioma. Porque apesar desse ser o ponto que todo mundo acha que considera ser o mais positivo, apesar desse ser o ponto... Vai, desce.
esse não era o ponto, não é nem de longe um dos pontos que eu considero positivo. Por um lado, claro, é muito legal, facilita a vida, que a gente chegou aqui e a comunicação já acontecia de uma maneira muito mais fácil. Apesar de se aqui falasse inglês ou espanhol, a gente teria lidado quase que da mesma maneira, porque são tantas palavras diferentes, sotaque e tudo mais, que às vezes é muito mais fácil você ouvir uma língua que não é a sua do que a mesma que a sua, sabe? Você sente isso também? Não. Menos, né? Não, né? Porque palhaço. Não. Felipe já não sente isso porque a família dele inteira é portuguesa, então o sotaque já era uma coisa que ele estava acostumado. Mas pra mim pesou bastante. Mas hoje eu penso em criar os meus futuros filhos num país que não fale português, porque já que é pra gente morar longe da família, que seja num lugar que ele vai ter tudo completamente diferente, que ele vai ter realmente uma experiência totalmente diferente da que ele teria no Brasil, e aqui é muito parecido. Minha vontade mesmo seria morar na Noruega ou na Suécia, algum desses países mais meio complicado por causa da língua, né? Tipo, não adianta só falar inglês, tem que falar também o norueguês, o sueco, alguma dessas línguas. Já eu queria morar na Alemanha. Hoje, graças aos Pequenos Monstros, eu desisti um pouco, porque eles falam que o inverno de lá é um negócio muito punk. Só pode casar. Mas, sei, cenas do próximo capítulo aí. A gente primeiro quer viajar, passar por esses países, pra depois decidir qual vai ser nossa próxima parada. Seria legal ficar tipo um mêsinho assim no país deles, pra saber como que é. E depois. Home motorhome. Home motor, que porra é essa? Eu acho que essa loucura de mudar pra outro país sem saber nada, a gente nunca tinha vindo pra cá antes e veio já de mudança. Eu acho que eu não faria de novo, não. Dessa vez eu preferia conhecer primeiro. Aliás, se alguma empresa de motorhome, alguém que tem um motorhome quiser patrocinar uma viagem nossa, nem que seja um final de semana aqui na Serra da Estrela, manda pra nós aí. Entre em contato, deixar o e-mail aqui embaixo. Hashtag Partiu Europa. Nossa, a gente tem o nosso sonho de vida é fazer uma viagem de motorhome por aqui com o Fred. Uma viagem longa, assim, porque graças a Deus trabalho do Fê e até os freelas que eu pego, a gente não precisa estar em nenhum lugar fixo, a gente pode ir viajando e trabalhando. Quem sabe não seremos uns nômades aí futuramente, né, amor? Mas isso são assuntos para outros vídeos, né, amor? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like. Se tiver mais alguma pergunta, deixa aqui embaixo, que se tiver bastante pergunta, a gente faz um vídeo só de perguntas e respostas. E o Fredinho tá querendo dar tchau. Fala, eu tô com sono, a minha mãe tá gravando o vídeo tarde e não deixa eu dormir. Eu quero dormir. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal. Me segue em todas as redes sociais. Eu sempre mostro coisas de Portugal e de todas as coisas que a gente tem vivido por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!